Olá a todos, eu queria agradecer a presença de todo mundo para mais uma das nossas reuniões científicas, né? Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é um grande amigo também, né? E a gente está falando do Dr. Zilfran Carneiro Teixeira, e ele vai falar com a gente um pouquinho sobre o manejo de conflitos em UTI, que é um tema bem relevante, né? Ainda mais a gente que lida com isso todos os dias, né? E o Dr. Cifrão é um médico intensivista, tem título de especialista em medicina intensiva e cuidados paliativos. Ele tem mestrado em ciências médicas pela Universidade Federal do Ceará, Universidade do Porto. Ele é coordenador do Comitê de Humanização da MIB, ele é preceptor da residência de medicina intensiva do Hospital Universitário Walter Cantídio. Eu queria agradecer muito e eu espero que todo mundo participe, porque esse tema é muito interessante, tá? Obrigada. Obrigado, Dani, obrigado, Flávia, pelo convite. Muito honrado de estar participando dessa sessão. E Daniela me pediu para falar com vocês um pouco sobre o manejo de conflitos em UTI, né? E acredito que todos vocês que estão iniciando carreira e os mais experientes, no dia a dia convivem com conflitos no seu ambiente de trabalho. E é importante que a gente saiba como trabalhar esses conflitos e como manejá-los, né? Então, inicialmente, vamos falar um pouco sobre o conceito. O que é um conflito? O conflito é uma divergência, ausência de discordância ou entendimento, oposição de interesses e de opiniões. A gente vive em conflito, né? Sejam conflitos éticos, conflitos médicos, conflitos técnicos, conflitos na vida pessoal. E o ideal é que a gente consiga, de certa forma, evitá-los ou, na impossibilidade de evitá-los, que a gente consiga administrá-los, né? Que é o mais interessante. E a UTI é um ambiente que é solo propício para conflito, pessoal. Cada paciente por dia passa por mais de 200 procedimentos, mais de 200 intervenções entre aferição de pressão, controle glicêmico, medicamento. Então, isso é uma porta de entrada para muita discussão e para muito conflito, né? É o conflito do fisioterapeuta com o enfermeiro, do técnico com a enfermeira, do técnico com o médico, do médico com a enfermeira. Então, o nosso dia a dia é conflituoso, né? Mas esse conflito é um conflito salutar, na maioria das vezes. Por quê? Porque ele está em prol daquele que está deitado aí na cama, aquele que está esperando que a gente faça por ele o melhor que a gente pode, nosso paciente, né? Então, a gente tem que entender que existem conflitos, a gente tem que saber administrar os conflitos, mas a gente tem que estar sempre voltado para o que é mais importante dentro da UTI, que é o paciente, né? Do ponto de vista médico, voltando um pouco para esse conceito, é uma disputa, é um desacordo, uma diferença de opinião relacionada ao manejo de um paciente envolvendo mais de um indivíduo e requerendo alguma decisão ou ação, né? Então, a gente tem que, quando estiver diante de um conflito, tomar alguma providência. E esses conflitos, essa figurinha aqui um pouco para brincar, são embates, né? Na maioria das vezes com médicos e familiares, mas também com familiares e o próprio paciente, às vezes é uma família grande, tem ali 10 filhos, e eles acabam entrando em conflito entre eles mesmos, né? Entre o intensivista e o médico titular, isso é muito comum, principalmente em UTI aberta, né? Entre o intensivista e a equipe multi. Isso mudou muito hoje em dia, né? Eu sou intensivista mais antigo, antigamente a gente tinha aquela questão da posição hierárquica, onde o médico era aquele ser superior que estava dentro da UTI, né? E os demais tinham que ser subordinados a ele. Graças a Deus isso acabou, né? Hoje em dia todo mundo tem o seu papel dentro da UTI, tem a sua importância, tem a sua relevância e a gente tem que trabalhar em conjunto. Todo mundo tem vez e voz ali dentro daquele ambiente, né? E tem esse poder de voz. E isso é muito importante que a gente tenha entendimento disso. O médico, ele é o coordenador daquele serviço, ele é quem chancela, mas todos ali têm o mesmo poder de voz e têm o mesmo poder de opinião. E daí, voltando um pouco para aquilo que eu falei em relação ao UTI, né, pelo Código de Ética Médica, quando a gente tem um conflito, a gente tem que estar sempre lembrando disso, que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual ele deverá agir com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade profissional.
Então, a gente tem que pensar no paciente. Ele é o nosso objetivo de cuidar, né? Esse trabalho é um trabalho antigo, é de 2009, mas que fala sobre conflitos na UTI na perspectiva de administradores e de clínicos, né? E ele fala que existem vários tipos de conflitos, conflito interteams, conflitos entre o time da UTI e os familiares, né? E conflitos entre o próprio time. Intertime, o que é que ele fala que pode ser fator desencadeante? Mal informação fornecida aos pacientes e familiares sobre os tratamentos e resultados. Às vezes o paciente interna, pela emergência, vai ali para o apartamento ou para a enfermaria, e lá ele está sendo acompanhado pelo médico especialista, e o médico às vezes tem aquela visão mais esperançosa do quadro do paciente. E quando o paciente vai para a UTI, ele já vai numa condição crítica, na condição mais grave, né? E às vezes aquela informação que a gente vai dar em relação à perspectiva da evolução do paciente é bem diferente daquela evolução, daquela perspectiva do médico da enfermaria. Relações formadas fora da UTI, isso acaba gerando uma certa confiança da equipe e dos familiares com a equipe que fica fora da UTI. Falta de comunicação com as outras equipes, e aqui entra aquela questão do handover, né? Aquela questão da passagem do caso. A gente tem que ter isso muito bem elaborado, né? Trabalhar com qualidade, ter um SBA, passar ali aquele caso com o que a gente tem ainda de plano de cuidado para aquele paciente. Isso é crucial para evitar conflito. Diferentes práticas entre diferentes departamentos. Também tem muito isso, né? Cada departamento tem aquele seu modus operandi, tem aquela sua maneira de atuar, né? Tem aqueles nichos que às vezes tem aqueles catedráticos, né? E que tem um posicionamento às vezes um pouco mais engessado. Diferença na percepção do cuidado. Isso também é muito comum. Esse trabalho é um clássico que eu sempre gosto de trazer, que é um trabalho chamado Conflitos, né? É um trabalho do Azoulay, foi publicado no American Journal, né? E é um trabalho também antigo, mas foi interessante. Ele fez uma pesquisa transversal de um dia, né? E ele pegava dados sobre conflitos percebidos na semana anterior ao dia da pesquisa. O N é robusto, são 7.498 membros de equipe que participaram, foram 323 UTIs, 24 países, né? E olha aí como é interessante, pessoal. 71% dos casos que foram dos entrevistados disseram que tiveram algum tipo de conflito na semana anterior dessa pesquisa. 71%. 32,6% foi conflito entre médico e enfermeiro, né? A gente tem conflito com elas, mas são importantíssimas no nosso dia a dia. 27,3% enfermeira com enfermeira. 26,6% da equipe com a família, né? E quais eram as causas desses conflitos, né? Animosidades interpessoais, e a gente esqueceu um pouco essa questão, né? A perda de confiança, isso é um elemento muito importante. Uma vez que a família perde a confiança na equipe, pessoal, fica muito difícil a gente ter um convívio sem conflito, né? E às vezes quando isso acontece por uma falha de assistência, por uma falta de cuidado. Então, é crucial que a gente acolha aquela família quando ela vem ou da emergência ou da enfermaria, às vezes já vem sofrida ali daquele internamento prolongado, passando por problemas já desde o internamento até a evolução ali na enfermaria ou apartamento, e quando ela chega na UTI já chega inflamada, já chega muito armada, e a gente tem que saber acolher. Empatia também é uma palavra importante nessa questão do entendimento do conflito. Falta de reunião regular com a equipe da UTI. Nosso time tem que conversar, né? Não existe equipe, né? Se o médico tomou uma decisão, essa decisão tem que ser compartilhada com a equipe. Falhas de comunicação entre os membros da equipe também é muito comum. O médico vai lá na beira-leito, ele mexe nos parâmetros da ventilação mecânica, ele mexe na bomba de infusão, não tem problema nenhum ele mexer se ele acha pertinente, mas ele tem que voltar e tem que comunicar a equipe, né? Falha de comunicação entre a equipe e os familiares, outro ponto muito importante. E falha de comportamento pela equipe. A equipe tem que saber se portar dentro da unidade, né? Principalmente, eu não sei se a UTI de vocês é aberta ou se é fechada. A minha UTI tem visita 24 horas, mas tem um horário do que a gente chama de boot, do boletim. E naquele horário do boletim, eu estipulei lá na UTI que é o horário, entre aspas, da visita.
nesse horário a gente tem que arrumar a casa. Então é como se eu fosse receber uma visita na minha casa. Tem que estar todo mundo bonitinho, os pacientes têm que ser revistos ali antes, 30 minutos antes, passa por todo mundo para ver se está todo mundo organizado, se não tem ninguém evacuado, se não tem ninguém com urina, se não tem mau cuidado com a boca, porque se tiver, vai ter conflito. E se tiver conflito, vai ter falta de confiança. Então, a gente zela muito por essa questão do cuidado dentro da UTI, e principalmente nesses momentos em que a gente vai ter o maior número de familiares dentro da UTI. É claro que isso tem que ser um contínuo, tem que ser 24/7, mas a gente tem que preparar o nosso ambiente, a nossa casa para poder receber quem está entrando dentro dela. E outra coisa que esse trabalho mostrou foi que quanto mais grave era o conflito, né? Ele falava aqui assim, que quanto mais grave o conflito, o ambiente de trabalho era pior. Ou seja, se você tem um ambiente tóxico de trabalho, se as pessoas que trabalham ali não estão satisfeitas, consequentemente elas vão entrar em conflitos com os familiares, elas vão entrar em conflito com o próprio time e vão entrar em conflito com qualquer médico, qualquer equipe que venha de fora para ver o paciente. Pessoas que às vezes estão ali armadas e qualquer coisa que a pessoa diga, ela toma para si como se fosse um problema dela, né? Então, essa questão de entrosamento da equipe, de uma equipe bem azeitada, é muito importante para evitar também o conflito. Se o meu time trabalha junto, a possibilidade de sucesso com certeza é bem maior. Aqui um outro trabalho falando sobre limitação de suporte, né, em terapia intensiva e a questão dos conflitos, né? Então, ele fala aqui que nessa tomada de decisão de limitação de suporte, houveram conflitos em 78% dos casos, ou seja, também um índice bem alto. A maioria desses conflitos foi entre staffs, né, entre o staff e a família, e entre próprios familiares. E, como não poderia deixar de ser, 63% desses casos de conflitos estavam relacionados à decisão de tratamento. Está trabalhando no hospital privado, mas no hospital universitário, nomeada em algumas vezes, com algumas equipes, como por exemplo com a hematologia, com a equipe do transplante, né? Que são equipes onde eles são mais obstinados em relação ao cuidado com o paciente. Não é que eles estejam errados, mas em algumas situações a gente vê que o paciente já não vai se beneficiar de determinada terapêutica e eles ainda insistem em determinadas terapêuticas. E aí, para resolver o conflito, faltam alguns ajustes que eu vou falar mais lá na frente. E os médicos assistentes, como é que estão aí nessa situação do conflito? O nosso time tem que estar todo integrado. Nós temos que falar a mesma língua. Nós temos que nos reunir. No nosso round, a gente tem que tomar nossa decisão ali de um plano de cuidado conjunto. Então, ninguém pode falar diferente um do outro. Ali naquela hora, a gente pode discordar. Eu posso discordar da Dani, posso discordar da Flávia, mas a gente vai ali entrar no consenso e definir o que junto o nosso time vai resolver para a tomada de decisão em relação àquele paciente. E a partir daí, a gente vai publicizar essa informação. Mas o médico que vem de fora, né? Aqui eu comentei sobre os hematologistas, e esse trabalho é interessante, porque ele falou sobre barreiras em relação à questão dos hematologistas, né? Principalmente no que concerne as questões das limitações terapêuticas. O que ele diz? Que desde que os hematologistas tenham opções terapêuticas para tratar o câncer, eles parecem incapazes de abrir discussões sobre fim de vida. Então, é a segunda linha, é a terceira linha, é aquela linha experimental, né? Não, mas vamos tentar mais esse tratamento. Os hematologistas, eles temem que as discussões em fim de vida possam afetar sua credibilidade e, portanto, a confiança do paciente, ou afetar a tolerância e a eficácia do tratamento, influenciando a observação e o estado emocional do paciente. O que não é verdade, né, pessoal? Mas a gente sabe que eles são mais obstinados, que eles têm uma formação diferente, né, têm um entendimento diferente, mas é importante que a gente se comunique para evitar esses conflitos. O desejo dos pacientes em relação ao eles são limitados pela atitude focada na cura do hematologista. E é claro que se o doutor X, que é o hematologista do paciente, disser que ele tem condição de fazer mais um trial, e eu disser que aquele trial não vai trazer o benefício para o paciente, a família vai se pegar aqui situação.
aquele que está trazendo uma situação onde quem está trazendo com o hematologista tem que discutir o caso, passar para ele uma visão mais holística, que é o que a gente tem em relação aos pacientes da UTI, e tentar ali entrar no consenso. E medo de comprometer a adesão do paciente ou a relação médico-paciente, isso também não é verdade, né? Então, existe o problema, existem conflitos e a gente tem que saber trabalhar com eles. Diariamente eu recebo paciente na hematologia, toda semana eu recebo paciente da hematologia na UTI, são pacientes graves, são pacientes que às vezes a gente olha para eles, não, esse infelizmente não vai conseguir sair da UTI. E às vezes sai, né? Então apesar da gente ter a nossa visão, também é importante a gente ouvir o outro lado. Vamos falar um pouquinho mais lá na frente como é que a gente resolve esses conflitos. E o cirurgião, né? Os cirurgiões regularmente enfrentam conflitos com os médicos de cuidados intensivos sobre os objetivos de tratamento do paciente, principalmente aqueles com mau resultado no pós-operatório, né? As taxas mais altas de conflito estão associadas a menos experiência e a trabalhar em UTI fechada. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Um paciente, 70 e poucos anos, com neoplasia de pâncreas, e foi indicado uma cirurgia de WIP, uma duodenocpancreatectomia. O cirurgião conversou com a família, fez o pré-operatório tudo certinho, disse que a cirurgia ia ser uma cirurgia grande, mas que a cirurgia ia ser ok, ia ser exitosa, e que depois da cirurgia, pós-operatório na UTI, e alta, né? O que ele esqueceu de dizer? Que apesar de não ser um grande idoso, a dona Maria tinha mais de 70 anos, tinha uma neoplasia avançada, né? Existia risco de complicações naquele pós-operatório do ponto de vista clínico, mesmo se a cirurgia fosse exitosa. E não foi diferente. A dona Maria não teve despertar eficaz, ela evoluiu com delírio, evoluiu com sepsis de repetição, evoluiu como crítico crônico, acúmulo de disfunções. E o que que aconteceu? A família estava responsabilizando a UTI como se a UTI fosse responsável pelo não exitoso desfecho da paciente, porque a cirurgia disse que a cirurgia foi um sucesso, né? E que a paciente ia sair da UTI. Então foi muito difícil trabalhar com esse conflito. Mas vocês também já devem ter passado por situações similares. Então a gente deve sempre reconhecer o conflito como uma oportunidade potencial de melhoria, né? Aquela situação conflituosa não é comigo, não é com o doutor Antônio. É entre nós. A gente tem que resolver isso. Se procura, sabe o que está errado ali? A gente tem que melhorar. É uma chance de ouvir as ideias dos outros e garantir que elas sejam trazidas à luz, né? E tem que ter muito cuidado com esse nosso pensamento. Essa tensão é provavelmente um sinal de que as pessoas se preocupam com o seu trabalho e com seus pacientes. E é verdade. Por que que às vezes a gente se angustia, a gente se estressa, a gente se exalta? Porque a gente quer ter resposta, né? Então a gente quer que tudo seja feito no seu tempo certo, a gente cobra qualidade, a gente cobra comprometimento. Quando isso não acontece, gera-se conflitos, né? Além da questão do cirurgião, na UTI aberta, tem a questão do médico assistente, né? Esse livro aqui do CREMESP é bem legal, pessoal. São reflexões éticas em medicina intensiva. Podem baixar em PDF se quiserem, é uma publicação que tem várias leituras interessantes. E ele fala aqui sobre o médico assistente. A confiança e o conhecimento mútuo construído entre o médico assistente e os seus pacientes são fundamentais na estruturação da relação médico-paciente. Então, a dona Maria, ela tem um DPOC e ela é acompanhada pelo doutor Antônio. E ela é acompanhada por ele ali no consultório há 10 anos, né? E nesses 10 anos, a doença dela foi evoluindo, ela precisou otimizar beta-2, corticoide, já tinha VF1 baixo, era usuária de O2 domiciliar, já internou mais de 3 vezes, duas dessas foi em UTI, mas saiu, né? Então, agora ela internou de novo, né? Mas agora ela internou, né, com condição de prognóstico muito ruim, sarcopênica, né, já com esse VF1 baixo, usuária de O2 domiciliar, ou seja, ela tem vários pontos de prognóstico sugestivo de desfecho desfavorável. Mas o que, é que o senhor, doutor Antônio disse quando ele chegou na UTI para a família? Ah, Maria já internou várias vezes aqui na UTI, com certeza ela vai sair novamente desse internamento, é uma guerreira, né? E aí o que, que a família
que a família faz? Se enche de esperança em relação ao posicionamento do doutor Antônio, né? Está errado, não está errado. O doutor Antônio está errado? Também não. Ele não tem expertise de UTI. Ele não entende o que é um paciente agudamente enfermo, que tem pré-morbidades graves e que é frágil, né? Ele não entende que a probabilidade de desfecho desfavorável desse paciente é elevada, né? Ele só vai entender isso ao longo do internamento. Mas a gente tem que sentar com ele também para conversar. O médico assistente, ele presta aos familiares informações conflitantes com a do médico da UTI. E das expectativas irreais sobre a condição do paciente. E confundir a família a respeito do quadro clínico do internado. Tem outra situação aqui para falar para vocês. Fazer parte do consultivo da paliativa. Pescoço, sarcopênico, de nutrição, ela é gravíssima, infecção de repetição, já tinha feito toda a linha de antibiótico que você puder pensar e imaginar, mais de 3 meses de internamento. E aí, nesse dia, eu encontrei com a diarista da UTI, a roteirista, não sei como é que vocês chamam, antes da reunião, e ela disse, doutor, a família encontrou com o cirurgião cabeça e pescoço hoje. E ele disse que assim que o paciente melhorar da infecção e do estado nutricional, ele vai operar ele. Qual foi a atitude que eu tomei nesse momento? Desmarquei a reunião. Por que que eu desmarquei a reunião? Porque eu ia falar de limitação terapêutica, eu ia falar de teto terapêutico. E o que é que vocês acham como é que ia ser a recepção da esposa desse paciente, de uma pessoa que ela nunca tinha visto, conversar com ela sobre limitação terapêutica, para um ente querido dela, contrapondo ao posicionamento do médico que ela conhecia e confiava, e que dizia que ia operar o paciente quando melhorasse o estado nutricional e da infecção? Batalha perdida, né? Então, o que é que eu fiz? Que eu já deveria ter feito antes, né? Ficou o aprendizado. Fui sentar com o doutor, cabeça e pescoço. Doutor, vamos ver aqui o paciente, vamos ver aqui a evolução do quadro dele dentro da UTI, né? Vamos lá ver ele atualmente como é que ele está, para o senhor entender como é que está a situação dele. Fechado. Entendeu perfeitamente, concordou com a limitação terapêutica, e daí a gente foi fazer a reunião, né? Então, essas expectativas irreais, né? Elas não são maldosas, né? É um posicionamento que o médico tem diferente do posicionamento do intensivista, né? E isso não é incomum de acontecer. Até porque, pessoal, notícia ruim não é fácil de se passar, e como também não é fácil de se ouvir, né? Então, falar de má notícia, e nós que trabalhamos em UTI, temos que saber fazer isso como ninguém, infelizmente, né? Que os nossos pacientes são potencialmente pacientes de risco, né? A gente tem que saber como lidar com esse tipo de informação para poder passá-la de forma honesta, né? Quando eu falo honesta, é diferente de falar de forma rude, tá? Você pode dizer que a dona Maria tem uma doença grave, vai morrer, a família vai entender, vai agradecer, dependendo de como você passar essa informação. E é uma coisa interessante, tem um trabalho, falar mais sobre gestão, em que Júlio Nelson, que é uma médica que publica muito sobre cuidado paliativo, isso não é o escopo da aula, mas é importante que o médico, o intensivista, entenda sobre o prognóstico do paciente, e ele definindo o prognóstico do paciente como um prognóstico desfavorável, baseado em scores de gravidade, em outras coisas mais, ele fazia uma reunião proativa com a família logo nas primeiras 48, 72 horas de internamento na UTI. E depois disso, ele ia ver a evolução do paciente, né? Então, daqui a 4, 5 dias, dependendo da evolução do paciente, a próxima conversa ia ser totalmente diferente. Então, quando você trabalha com conferências proativas, você tem uma satisfação da família muito maior do que quando você trabalha de forma reativa, né? Então, aquele paciente que interna na UTI, você sabe que vai complicar e você deixa ele lá um dia, 2 dias, uma semana, 15 dias, e aí, quando ele já fez todo tipo de intervenção que você puder pensar e imaginar, e você já não tem mais como intervir, porque ele evoluiu com disfunção orgânica e com falha terapêutica, aí você vai conversar com a família, vai ser diferente, né? Então, a gente tem que ser proativo, a gente tem que começar dali, falando do melhor cenário e do pior cenário. Que bom que aconteceu o que a gente
Que bom que o melhor cenário aconteceu diante desse caso, né? Mas se acontecesse o pior cenário, é aquela questão do guarda-chuva no dia nublado. Se chovesse, eu estava com o guarda-chuvazinho ali aberto, né? Se não chovesse, eu também estava preparado. É o pensamento do dia chuvoso. Esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior, né? Aqui um outro caso que é interessante. É bastante comum que os médicos, enfermeiros e membros da equipe de tratamento auxiliar, eles tenham perspectivas completamente diferentes da que a gente vê de como é que a doença vai evoluir. Outro caso parecido com aquele que eu falei para vocês da UTI. Poucas horas depois do senhor S ter sido internado na UTI, o cirurgião falou com a sua esposa. Olá, senhora S. É um prazer conhecê-la. Eu queria que você soubesse que a operação foi bastante difícil, mas finalmente conseguimos parar o sangramento. Estamos confiantes que o seu marido se recuperará em breve. Menos de uma hora antes, o médico responsável pela UTI tinha falado o seguinte: senhora S., apesar de uma intervenção cirúrgica bem sucedida, há um risco muito alto que o seu marido desenvolva síndrome de disfunção de múltiplos órgãos nos próximos dias e venha a falecer. A senhora S. não sabia em quem acreditar e tinha dúvidas sobre a competência da equipe. Olha que situação difícil, né? Situação conflituosa, que vai gerar um sofrimento grande da família, vai gerar uma obstinação terapêutica, provavelmente, vai gerar mau tempo de internamento, vai gerar, consequentemente, um maior custo, né? É aquela questão, a saúde não tem preço. Não tem preço, mas tem custo, né? E a gente tem que pensar nisso também. Então, quando viável, pessoal, as condutas tecnicamente inadequadas ou que provoquem discordância entre as equipes, na visão de qualquer dos médicos assistentes, elas devem ser discutidas. Não pode deixar para depois. E quando não houver acordo, devem ser encaminhadas para a comissão de ética do hospital para a gente aparar essas arestas. Se necessário, até para o Conselho de Medicina. Não se pode deixar para lá. Não se pode deixar passar. Esse outro trabalho aqui, falando sobre gaps de comunicação e conflito, é também do Azulei, é um trabalho bem interessante, vale a leitura, depois se vocês quiserem eu passo para vocês, né? Ele fala aqui do hospital como um todo, fala daqueles médicos da porta, né, dos médicos consultores, fala do time de resposta, fala do conflito aqui entre times, fala de conflitos entre o próprio time da UTI, fala de conflitos aqui entre familiares, né? E aí, novamente, eu botei essa figura aqui para reforçar que o nosso objetivo do cuidado é o paciente, né? E às vezes, diante de tanto conflito, ele acaba ficando perdido aí no meio de tudo isso, né? E é importante que ele tenha voz e que ele tenha vez, né? Ouvir o paciente é a coisa mais importante do mundo. É, não é incomum, às vezes, eu estar ali participando da visita, às vezes você deixa o residente começar a visita, né? Pessoal, não é nada contra os residentes, hein? Isso aqui não está em curva de aprendizado. E às vezes o colega começa a passar o caso e o paciente está acordado, está consciente, né? Então, muito importante ali, olha, doutor, seu fulano, a gente vai passar a visita agora, a gente vai falar do caso do senhor, se o senhor tiver alguma dúvida, pode interromper, né? Então, é importante que a gente dê voz ao paciente. Nesse trabalho, ele também fala aqui sobre definição dos conflitos, sobre a epidemiologia, sobre as partes envolvidas, sobre as fontes, como é que a gente deve manusear esses conflitos, né? E ele fala aqui das consequências do conflito relacionado ao paciente, né? Isso falando aqui em qualidade do cuidado, em segurança, daí na questão de valorizar e respeitar os valores e as preferências do paciente, isso é crucial, né? Ele fala também da questão das consequências em relação à família, é, é, da insatisfação, Ô, Zifran, a sua internet está dando uma falhada. da falta de confiança, é, da questão do cuidado inapropriado, fala dos staffs também em relação ao burnout, em relação ao turnover, fala de modo global sobre a questão do número de processos, fala sobre o aumento de tempo de permanência, da redução dos leitos, podem ser evitados. E se não podem ser evitados, que podem aumentar o calor, podem aumentar, a gente tem médico que trabalha ali 36 horas, 24 horas de plantão, você não consegue trabalhar de forma segura da mesma forma que você trabalhou ali nas primeiras 12 horas, né? Então, atender um maior número de pacientes, cuidar de pacientes com fase de final de vida, pacientes em sofrimento, também é um fator importante, né? Agora, o que pode minorar isso?
visitas regulares, um adequado controle de sintomas dos pacientes, né? Uma interação entre a equipe e falando aqui em relação o que, que pode ser consequência desses conflitos, né? Então, aumento de infecção, iatrogenias, piora da qualidade de vida, a questão, alterar a questão da satisfação familiar, ansiedade, burnout, né? Que tudo isso aí já vem com o paciente crítico crônico. E aí, eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês. Para resolver um conflito com uma única palavra, o que que vocês me responderiam? Comunicação? Comunicação. Que Humildade. falta para evitar conflito e para resolver conflito é uma adequada comunicação. Aliás, pessoal, a comunicação serve de tudo, né? E aí, se a gente não se comunica, isso aqui é uma teoria antiquíssima, que é a teoria do queijo suíço, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Paciente na minha UTI, hipomagnesemia, o colega foi lá, provavelmente uma jornada maior de plantão, prescreveu sulfato de magnésio 50%, 4 ampolas. Farmácia foi lá, a enfermeira liberou, passou. Farmácia foi lá, liberou, passou. Chegou o técnico, era um técnico antigo, experiente. Chegou, olhou assim para a medicação e disse: doutor, é isso mesmo. Eu nunca fiz essa quantidade de magnésio no paciente. E aí, o doutor viu que tinha errado na prescrição, né? E aí a gente teve aí um near miss, quase erro. Mas poderia ser um evento sentinela com 6 de morte, né? Então, essa questão do isso é isso, pessoal. Passa por outro. Isso se dá por quê? De protocolo nas instituições, falta de rotina de trabalho, falta de sistema de segurança, né? As pessoas, a enfermeira ficava olhando para o celular, o médico ficava olhando para cima. Quando eu chegava, estavam na copa. Hoje em dia, eles até brincam, quando eu chego, eu faço as perguntas, eles já estão automáticas as respostas. Então, isso é cultura. A gente tem que melhorar a cultura dos nossos UTIs, culturas de melhorias. Né? Então, as pressões de produção, é a questão de dar alta, de liberar o leito, né? Cultura de baixas expectativas, aquela questão dos excessos de autoridades, que isso nem existe mais, mas ainda alguns serviços existem, né? Então, é importante a comunicação para que a gente evite esse problema. E aí o Joint Commission já fala isso, que 50% dos eventos sentinelas, eles estão associados a algum tipo de falha de comunicação, né? De acordo com o Joint Commission, é isso. E não deixa de ser verdade. A maioria dos erros se dá por falta de comunicação. Alguém esqueceu de passar uma informação. E se essa informação não foi passada, não foi feito, né? Por isso que a comunicação é tão importante. Uma comunicação adequada, como esse trabalho aqui está mostrando, falando em conferência familiar, aumenta a sobrevida de paciente, diminui a duração da internação, leva a uma taxa de readmissão menor, uma maior satisfação do paciente e menor taxa de burnout, né? Então, se eu tenho um paciente que saiu da UTI como crítico crônico, já sem perspectiva de recuperação, se eu não passar para a equipe lá fora, que já foi conversado com a família, sobre definição de um teto terapêutico, de que o retorno para a UTI dele não vai trazer nenhum benefício, ele vai voltar para a UTI, né? E eu estou fazendo lá no nosso hospital um trabalho novo, que se chama UTI Extramuros, né? Está saindo muita publicação sobre isso, se vocês tiverem interesse. Acho que a Metasha tem um trabalho sobre isso e tem alguns trabalhos legais também, que a UTI Extramuros é a UTI em vários outros locais do hospital, né? E aí esses pacientes críticos crônicos, quando ele sai de alta da UTI, mais 72 horas ele na enfermaria, para dar essa continuidade dessa transição de cuidado. E com isso a gente tem evitado muitas essas readmissões em menos de 48 horas. E aí vem aquela coisa, de todos os erros humanos, comunicação inadequada é o top of mind, né? E aí é aquela coisa,
né? É, nem tudo que você tem que entender, né, foi dito. Nem tudo que é dito é ouvido. Nem tudo que é ouvido é entendido. E nem tudo que é entendido é feito. Então, até você, até eu passar uma informação para o técnico, para a enfermeira, né? Saber que ela escutou, tudo bem. Aquela coisa da mensagem, que essa mensagem foi passada, que ela foi ouvida e que ela foi entendida. Se isso não acontecer, esse trabalho aqui é um trabalho interessante, que foi publicado no Intensive Care Medicine, né? E ele falava sobre uns defendendo o TI aberto e outros defendendo o TI fechado, né? E aqui o Vansan, ele defendendo a UTI fechada. E quais foram os argumentos dele em relação a essa questão de defender a UTI fechada? Ele falou que ter um único médico responsável pelo tratamento do paciente no formato fechado vai garantir que a comunicação sobre o tratamento e o prognóstico seja consistente. Ter vários especialistas envolvidos no tratamento do paciente pode resultar em mensagens variadas e confusas, né? Então, é isso. Por exemplo, não sei se na UTI de vocês é rotina, mas é claro que a gente sabe que o ideal é que na de vocês com certeza é que o roteirista, o diarista, passe as informações para os familiares, né? Porque às vezes eu tenho um médico na UTI que vai uma vez por semana e ele está vendo a foto, ele não está vendo o filme. E essa informação que ele vai passar para a família, às vezes, é totalmente diferente da informação que o diarista passou, ou então da visão do plantonista do dia anterior. Isso gera uma confusão muito grande para a família e isso é motivo de conflito também. E por que que essas divergências acontecem tanto, né? Porque além da questão do cuidar em si, né, que implica no conhecimento do outro, do paciente, do familiar, do profissional, né? A gente tem que levar em consideração que todas essas pessoas têm uma subjetividade, têm os valores que são diferentes, são inerentes a cada um, né? Agora, o que a gente tem que levar em consideração, principalmente quando a gente vai fazer uma conferência familiar, é que às vezes a gente tende a colocar na cabeça que aquele nosso valor é o que é o correto. E a gente esquece que, na realidade, a gente tem que ouvir o que é o valor do outro, né? Então, isso é muito comum. Você às vezes chegar com aquele prejuízo de dizer assim, Ave Maria, mas como é que a pessoa quer que um paciente dessa viva desse jeito, né? Mas o que está por trás daquilo ali, né? Por que ela está querendo ser tão obstinada em relação ao cuidado com a mãe dela? O que aconteceu antes, né? Então, a gente tem que entender isso para poder evitar esses conflitos, né? Então, vamos lidar agora com o conflito. Primeira coisa que eu tenho que avaliar, ver se tem algum desacordo, né? Encontrar um ponto de partida, sem julgamento, né? Maria, toda vez que esse doutor da EMAT chega aqui, ele quer manter tudo que a gente quer que a gente faça tudo, não quer deixar de limitar a terapêutica para nenhum paciente, que na realidade a limitação terapêutica não é uma obrigação, é uma consequência, né? Então, é importante que a gente ouça e reconheça a história, ver as preocupações, ver o ponto de vista da outra pessoa, identificar sobre o que é o conflito e tentar articulá-lo como interesse compartilhado. Às vezes é uma coisa fácil de resolver naquele momento mesmo. Às vezes é até um viés de comunicação, né? Procurar opções que reconheçam os interesses de todos os envolvidos. Lembrar que nem todo conflito pode ser resolvido, né? Então, a gente pode atuar com a prevenção, principalmente com a comunicação adequada. Se não der para resolver com prevenção, e se o conflito realmente se instalar, vamos mediar e tentar resolver. Barreiras da comunicação, a gente sabe, falta de treinamento de habilidade de comunicação, aquela questão da relação hierárquica, ainda existe, né? Do staff chegar e dizer, não, ele é quem sabe o que tem que se fazer, né? A ambiguidade na compreensão e das informações passadas, né? Aquela questão do que eu estou passando, né? Nem sempre é o que eu vou acabar entendendo, e os benefícios da questão de uma boa comunicação. Homogeneização das informações, integralidade e homogeneidade em relação aos planos de cuidado. Isso vai levar à redução de burnout, comunicação empática, escutativa, liderança clara, envolver todos os membros da equipe, discussões saudáveis, respeitosas, construtivas, né? Família vem reclamar de alguma coisa, você já fica armado, né? Às vezes é aquela questão, sabe? Ave Maria, essa família é muito difícil, né? Eu escuto muito isso dos técnicos, às vezes das enfermeiras. Aí a gente vai olhar ali, vai ver, pô, será que realmente ele é tão difícil assim, né? Será que a gente está tratando ele da forma adequada? Será que ele realmente não está só passando por tanto sofrimento, né? E às vezes até o tom de voz que ele vem
falar com você, já estou um pouco mais agressivo. Existem famílias difíceis, só não estou dizendo que não estão. Mas eu vou dizer para vocês que acrescentar um pequeno, porque um dos difíceis são difíceis mesmo, certo? Mas a grande maioria dessas famílias estão sofrendo, né? E aí, eu tenho uma frase que eu guardo do curso que eu fiz lá na MIB, que é bem interessante, que a Raquel Pusch, que é psicóloga, dizia, né? Quando você passar ali pelaquela antessala ali da UTI, ver aqueles familiares com aquelas caras pesadas olhando para você assim, com aquela cara feia, lembre que aquele lixo não é seu. Claro que a gente se sensibiliza com o problema dos outros, mas a gente tem que tentar, da melhor maneira possível, trabalhar para minorar esses problemas, mas não levar esses problemas e não trazer esses problemas para a gente, né? Existem várias armadilhas em relação à resolução de conflitos, né? Uma delas é ignorar o conflito. Essa é uma das piores, né? Porque a questão ela pode piorar a longo prazo. Evitar ou negar cria uma percepção de descaso, ou então de má condução, má liderança. Não posso ignorar um conflito, eu tenho que ir para frente, eu tenho que criar esse embate saudável, entre aspas. Assumir que você sabe toda a história também é malfadado ao insucesso. Perda da oportunidade de compreender o problema do outro lado. Tentar convencer a outra parte, né? Também é uma perda de oportunidade de entender a verdadeira preocupação da outra parte. Assumir que você sabe as intenções da outra parte, né? Aquela coisa, você acha que a pessoa está pensando daquela forma e às vezes ela está pensando totalmente ao contrário. Você vai rotular a outra parte, você se concentra em determinado comportamento e passa a ver aquilo ali como inflexível, né? Pensar que é uma questão racional e baseada em evidência. Aí você acaba ignorando o aspecto emocional. Insistir em discutir a questão no calor do momento. E aí também é uma outra questão muito difícil, porque no calor do momento você vai falar o que você não quer, as emoções vão se sobressair, você não vai utilizar a razão, né? E aí, pessoal, eu considero hoje em dia uma das atribuições mais importantes, não só do intensivista, mas de qualquer pessoa, a questão do coeficiente emocional. Às vezes a pessoa ela é tecnicamente excepcional, mas se ela não souber se comunicar, se ela não souber ter um bom relacionamento interpessoal, essa pessoa não vai ser um bom profissional, né? Então, essa questão do coeficiente emocional, de como você trabalha diante da forte emoção, de como você trabalha diante das adversidades, como você trabalha diante dos conflitos, isso vai fazer toda a diferença. Questionar eticamente outra parte sem isso. De Fran, eu A gente já acho que está a sua internet está falhando falando de bastante. alguns modelos, né? Talvez o Fran tenha que fechar a câmera, né? Zifran, você quer fechar a sua câmera para Ele continuar não está falando? ouvindo. Poxa, Maria. Tá É só porque ela está tendo muito me falha ouvindo? na internet. Alô? Tá me ouvindo? A gente está ouvindo, é que às vezes tem umas falhas na internet mesmo. Aí Tá talvez se ouvindo, você Dani? fechar. A gente está ouvindo. Eu não sei se você fechar o áudio, aliás, a imagem às vezes melhora. Tá ouvindo? Estamos ouvindo você. Ah, tá dizendo. É, é, Choveu é, muito aqui no nosso Ceará e a internet ficou meio instável. se você fechar a sua câmera, às vezes melhora. E Tá, aí, pra vamos gente lá. ficar só Vamos com o tentar. áudio, vamos ver se melhora assim. Tá, pronto, vamos tentar terminar então. Então, existem aqui esse trabalho falando sobre conflitos e modelos de conflito, publicado no Anesthesia and Intensive Care, né, agora no trabalho de 2023. Ele fala do modelo de Thomas Kilmann, né, fala sobre os modelos de conflito. Então, o modelo competitivo, o modelo de colaboração, o modelo de negação e o modelo de acomodação e o de comprometimento, né? Então, esses modelos. Esses modelos aqui, né? Os de competição, eu ganho e você perde, não é interessante. O destrutivo é o pior, eu perco e você perde. O de comprometimento, eu ganho umas vezes, perco outras, também não é o ideal. O de acomodação, eu deixo para lá, eu perco e o outro lado ganha, né? O ideal é que a gente trabalhe com o modelo colaborativo,
que é o modelo do ganha-ganha, onde todo mundo sai ganhando diante daquela situação conflituosa. É fácil? Não, mas é o ideal. E aí ele fala aqui nesse trabalho de alguns modelos mnemônicos, alguns acrônimos de resolução do conflito, né? Fala do LIPS, do BIS, do PALMS, né? Aquela questão de ouvir, de empatizar, de perguntar, de parafrasear, de sumarizar. Então vamos lá, o que a gente definiu aqui? O que vai ser feito, né? É, uma percepção de clarificação do problema, apreciar a diversidade, colaborar nessa resolução do problema, utilizar da inteligência emocional, como eu falei para vocês, né? Se posicionar, tomar atitude, enfim, escutar, né? Dar espaço, né? Então, tudo isso é importante nessa resolução de conflitos. Algumas falácias em relação ao conflito, né? Tudo depende do que você quer ganhar e o quanto se importa em perder. Pense que consegue mais sucesso de outra parte. E frente a um conflito, o ideal é vencer. Nada disso. Conflito é uma negociação, não é uma disputa. Perceber como uma oportunidade de transformação. O que eu posso fazer a partir de agora, em relação à equipe do transplante, quando eu tiver um paciente muito grave e que eles quiserem ainda manter esse padrão de obstinação? Vamos fazer uma sessão clínica, vamos reunir o médico da UTI com a equipe do transplante, com o hepatologista, e vamos juntos sentar e discutir esse caso, né? Vamos chegar aqui a um consenso, vamos ouvir as partes. A gente fez isso com o transplante. Eles não aceitavam, de modo algum, limitação terapêutica dos pacientes, nem avaliação dos cuidados paliativos. A gente, então, convidou a eles a participar de uma aula de cuidado paliativo, para que eles entendessem o que era cuidado paliativo, né? E a partir daí a gente teve uma relação de confiança que melhorou esse elo de comunicação. Então, para a gente tratar o conflito, é importante a gente ter apreço, valorizar e demonstrar apreço com a outra parte. Não considerar demonstração de fraqueza isso. Trabalhar com associação, em colaboração, né? A outra parte não é um adversário, não é um detrator. Trabalhar em relação à questão do status, valorizar a habilidade e qualificação da outra parte, ter respeito por suas demandas e as suas necessidades. Autonomia, respeitar a liberdade e a autonomia do outro, mas certificar de que isso seja recíproco, né? Nós temos que também ter a nossa autonomia respeitada. E a função, sentimento de gratificação com a sua função, com a sua atuação, com o seu propósito, né? Aquela questão que a gente conversou desde o início. Nós estamos aqui em prol de um bem só, é de cuidar do nosso paciente, dar a ele o melhor cuidado possível e fazer com que ele saia da UTI da melhor maneira possível. E aí, para fechar, pessoal, né? A gente vai falar um pouco sobre essa questão do diagnóstico do conflito, né? Então, você vai inicialmente identificar o conflito, né? Vai se preparar para trabalhar esse conflito, ficar pronto para negociar, saber o que que houve de fato, né? Avaliar essa questão também dos sentimentos e da identidade, definir o real propósito da discussão desse conflito, o que que trouxe a gente aqui, afinal de contas, né? Iniciar essas discussões sem pré-julgamentos, atualizar os problemas sem ignorar a carga emocional. Ela sempre vai estar por trás, a gente só tem que saber controlar, ser empático, procurar opções que atendam às necessidades de ambas as partes, da que a gente entra no consenso. Que se não tiver acordo, infelizmente, a gente tem que procurar. E aí, pessoal, é aquela questão do ponto de vista, né? Então, se você está olhando aqui para um elefante, dependendo da posição que você esteja, né, você vai ter uma visão totalmente diferente, né? Então, um aqui está dizendo que é uma espada, outro está dizendo que é uma cobra, outro está dizendo que é uma árvore, outro está dizendo que é uma parede, outro está dizendo que é uma corda, né? Outro está dizendo que é um ventilador. Então, assim, vamos ter uma visão holística do paciente, vamos ter uma visão holística da situação. Vamos ter uma visão da família, uma visão do médico assistente, uma visão do intensivista, uma visão da nossa equipe. É fácil? Não é fácil. Mas se eu me engessar em uma única visão, provavelmente eu não vou conseguir resolver o meu conflito.
Obrigado, pessoal. Obrigada. Pode abrir sua câmera. Infelizmente, a gente teve alguns problemas em relação à internet, mas deu para entender a maior parte das coisas. Mas, você quer falar primeiro, chefe? Puxa vida, fiquei chateado. Não, queria parabenizar o Zilfran aí pela explanação, né? Acho que tivemos aí, nós temos muitos residentes novos, nós temos residentes multis, né? Então, essa fala é muito importante, Zilfran, até porque nós somos uma UTI fechada, né? E às vezes nós somos fechados demais, né? Portanto, é muito importante a compreensão do papel do médico assistente ali, né? E a minha pergunta para você é que, considerando que nós temos residentes multis nos ouvindo também, eu acho que uma das coisas que mais ajuda nos conflitos com os médicos assistentes é a gente ter um time coeso dentro da UTI, né? Que é a única forma da gente ter qualidade. E eu queria ouvir de você um pouquinho sobre a questão do conflito entre as equipes dentro da UTI, né? Então, a gente tem algumas estratégias aí pensando, Zufan, por exemplo, a gente faz um Kanban semanal com as lideranças multis, né, para que possa haver esse diálogo entre as lideranças, mas a gente sente um pouco de falta do que fazer com o profissional que está no beira-leito. E uma das ideias que a gente está tentando levar adiante é a ideia das lideranças nos plantões, principalmente no plantão noturno, né? Que não sente tanto essa influência do time. Então, queria ouvir um pouquinho de você sobre essa questão do que a gente pode fazer objetivamente, visto que nosso tempo aí está acabado, né? A gente normalmente termina por agora, 7 horas, mas eu queria muito ouvir sua opinião de estratégias para diminuir conflito entre equipes. Assim, eu acho que uma das coisas assim, nas UTIs fechadas que eu acho importante é a questão do empoderamento do time como um todo, né? Então, assim, às vezes o técnico, ele acaba se achando, entre aspas, não tão importante quanto o enfermeiro, o fisioterapeuta, né? E a gente tem tentado fazer que eles tenham um empoderamento maior dentro do time, né? Então, por exemplo, quando vai passar a visita multi, chega ele na beira do leite assim, fulano, me diga o porquê do seu paciente ter vindo aqui para a UTI, né? O que aconteceu com ele, né? Para que ela, então, comece a se empoderar também daquela situação e entenda que ela não está ali só simplesmente para estar ali manuseando o paciente e fazendo medicamento, né? A gente também faz essas discussões em grupo, né? Principalmente quando a gente tem situações conflituosas, a gente senta mesmo para conversar, né? E eu concordo com você que realmente é interessante essa questão da liderança, porque vai ser geralmente uma pessoa que vai ter mais empatia e mais entendimento do grupo, né? E vai acabar facilitando e evitando esses conflitos. Aqui, eu não sei se é a realidade de vocês, mas aqui a gente se depara muito com turnover, com absenteísmo, e a equipe muda muito. E isso também é um fator gerador de conflito, porque os mais experientes acabam não aceitando tanto essa questão dos mais novos, a questão de passar, de ensinar. Às vezes nem sempre dá tempo de você, como é que se diz, fazer um treinamento de forma efetiva. Então, é aquela questão do mundo ideal e do mundo real, né? Então, são outros problemas também que a gente acaba enfrentando e que dificulta essa questão de lidar com esses conflitos no dia a dia. Mas eu acho que essa questão da liderança é interessante e aqui o que a gente tem feito para tratar os conflitos é empoderar realmente mais esse perfil de funcionário e conversar sempre que a gente tem conflito, a gente já senta logo para resolver. Chefe, você está com o microfone Obrigada. desligado. Ah, ligou, desligou. Queria agradecer novamente. Eu sei também que a gente está meio atrasado no horário, mas eu queria só fazer uma consideração, né? Acho que 99,9% mesmo dos momentos em que a gente teve conflitos foram relacionados à comunicação, né? E uma coisa que é muito frequente que acontece na nossa UTI
é porque a gente é um hospital universitário, né? Então a gente tem muitos residentes, eles rodam muito. Então nem sempre é a mesma pessoa que vai se comunicar com a família, né? E como você mesmo falou, cada um tem um olhar diferente, né? Aí vem no fim de semana, as pessoas que veem ele toda semana já estão acostumadas com as disfunções orgânicas, e aí chega no fim de semana, uma pessoa que nunca viu o doente e fala: Meu Deus, esse paciente é muito grave. E aí pinta um cenário para a família, que não deixa de ser um cenário correto, né? Então, entender todo esse contexto ele é muito importante mesmo. E uma coisa que a gente vê muito é que os conflitos, aquela família, como você me falou, né, que é taxada como família problema e a gente, querendo se proteger, acaba evitando ou entrando em conflito também, né? Então, como é que a gente poderia ensinar melhor os nossos residentes a tentar acolher melhor esse perfil de família e não ter aquele preconceito? Não sei se eu me tornei clara. Deu para entender, do Fran? De É, Fran? não é fácil. É, Você conseguiu me ouvir? e tá. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Estamos ouvindo. Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá ouvindo? Oi, Zilfran? Acho que a gente não está te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Agora estou. Estamos ouvindo agora. Pronto. Assim, o que que eu sugiro em relação a esse familiar? Tá ouvindo? Sim. O que que eu sugiro em relação a esses familiares, né? Primeiramente, nunca bater de frente, né? Geralmente, quanto mais eles ficam angustiados, quanto mais eles ficam é, 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 reativos, né? A gente tranquilizar, né? Eu sei que não é fácil, mas de um modo geral, eu tento trabalhar com essas famílias com muita tranquilidade. E às vezes não é fácil nem para a gente, né? Quando você chega, às vezes, essa semana eu fui pedir para um familiar tirar umas bolsas que tinha dentro lá da UTI, e aí a enfermeira depois veio me dizer: Olha, esse coordenadorzinho vem reclamar aqui de bolsa, mas está faltando isso, está faltando aquilo, né? E aí, assim, não adianta discutir. Ela tem os motivos dela estar reclamando, né? A minha reclamação foi justa também. E aí depois eu fui conversar com ela, explicar que a gente tem normas dentro da UTI que é para proteção do próprio ente querido dela, e que os erros que ela estava me comentando, independente do que eu estava comentando, eu iria valorizar, e o que é errado, não tem o que se discutir, a gente vai conversar com a equipe, né? Mas que da mesma forma que eu tenho a obrigação de manter um bom cuidado, ela também tem os deveres dentro daquela unidade para a proteção do familiar dela e dos outros familiares, né? Então, às vezes a gente pega familiares que já vêm de enfermaria, e de emergência já com a carga de problemas muito grande, já muito maltratados, né? E quando eles chegam na UTI, eles realmente têm que ser mais bem acolhidos. E a minha sugestão é que nunca bata de frente, é que pare para ouvir, tente desarmar, vá conversando, vá puxando, vá perguntando o que que aconteceu, como é que ele chegou no hospital, por que que aconteceu isso, como é que ele era em casa. E aí você vai começando a desarmar mais aquele familiar, ele vai começando a entender mais o porquê daquela conversa, e daqui a pouco ele acaba também desaguando todas aquelas angústias que ele tinha, e isso faz bem para ele também. Às vezes você perde ali uma hora só ouvindo reclamação. Reclamação, 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 mas depois aquilo ali apazigua, calma, e as coisas começam a andar melhor. Grande parte das vezes as pessoas querem se sentir ouvidas, né? E saber que você está lá por elas, né? Verdade. Mas tudo bem, então. Eu queria agradecer muito. A aula foi muito boa, a gente aprendeu bastante. Teve gente que até tinha perguntado o seu contato aí para entrar, para conseguir conversar mais sobre o assunto, né?
Mas eu queria agradecer. Chefe, você quer falar alguma Olha, coisa? até o. Quero só agradecer ao Gilfran também aí ter dado esse tempo para nós, para a gente fazer essa discussão tão enriquecedora, Gilfran. Muito obrigada. Tá, eu quero pedir desculpa aí pelo sinal de internet e realmente aqui está muito ruim e estava com medo disso, infelizmente aconteceu, mas agradecer o convite. Vou mandar para você, Dani, a aula e o meu arroba gmail.com, é bem fácil. Quem quiser pedir alguma coisa, artigo ou até material, eu tô aqui à disposição para passar e, e peço desculpa novamente aí pela internet, pela instabilidade da internet. Atrapalhou, viu, E, Gilfran? Fica com essa impressão, porque não atrapalhou, não. Picotou Deu um para pouco, entender mas não. tudo. Exatamente. e agradeço novamente pelo convite. Para mim foi uma honra participar aí dessa sessão aí tão importante que eu estou sempre ali bisbilhotando e assistindo umas coisinhas também para aprender. O Zé Fran segue a gente no Instagram, hein? Ele sempre dá like. Boa noite para Tchau, pessoal. Então, Obrigado. obrigada, gente. Tchau. Obrigado. Tchau.